Outro ponto importante com relação às headlines, né, que são esses títulos, é dar dicas bem pontuais. Por exemplo, eu já coloquei várias postagens por esse caminho, assim, 7 dicas para você lidar com a agressividade do seu filho, ou 7 formas para você lidar, 5 formas para você lidar. Tudo que tem uma quantidade de 5 dicas, 5 formas, 2 segredos, 3 passos, tudo que tem quantidade, dá uma sequência, um passo a passo, ou dicas pontuais, também gera a curiosidade das pessoas. No marketing, eles falam muito sobre o número 7, quase um número cabalístico. Tem alguns estudos que dizem que o número 7, quando você coloca 7 formas, 7 dicas, gera uma atração. Eu uso o número 7, mas eu não me limito só no 7, não. Eu uso 3, 4, 5. Particularmente, eu nunca vi muita diferença, assim, se eu colocar 5 dicas para 7 dicas, tá? Então, a gente utilizar números é uma excelente forma da gente engajar, né? Da gente chamar a atenção desses pais. E aí você vai dar um conteúdo muito bom, conteúdo de valor para que esses pais consigam, leiam e saiam, poxa, eu quero praticar isso. Ou, nossa, essa informação eu não sabia. Fez toda a diferença agora. Agora eu estou entendendo por que meu filho faz isso, certo? Então, a gente pode utilizar também esse tipo de estratégia, né, de quantidade. Outra forma da gente também produzir um conteúdo de valor é dizer o como para as pessoas. As pessoas adoram saber como. Como acalmar o seu filho. 3 dias de como acalmar o seu filho no momento de birra. Como realizar atividades de autocuidado. Então, o como também é uma palavra que conecta muito e chama a atenção. As pessoas adoram um caminho, adoram uma diquinha, adoram saber como fazer tal coisa. Então, você pode dar dicas para essas pessoas de como, tá? Sair do óbvio. Então, assim, as headlines e os títulos, eles têm que ter uma forma de chamar atenção que saia desse óbvio. Essa estratégia, né, de comunicação, de chamada de conteúdo, se chama copy. Então, a gente utiliza copy não só em títulos de headline, a gente pode utilizar copy em e-mails que a gente manda. Então, nós precisamos ter muito, treinar muito essa comunicação. O que eu mais vejo é os profissionais dando títulos óbvios de coisas que, né, os pais, por mais que eles saibam de forma rasa, eles sabem o que é bullying. Eles sabem o que é birra. De uma forma leiga, mas sabem. Agora, se eu chamo a atenção de outra maneira, esses pais, eles vão, curiosamente, querer entender o que tem, né? O que há por trás. Outra forma de você conectar também com o seu seguidor, né, com o seu nicho, é utilizando termos que remetem aos seus seguidores. Por exemplo, o perfil do Filhos Inteligentes, ele é um perfil apesar de ter profissionais, muitos profissionais por lá, é um perfil mais de pais. Então, eu utilizo muito termos de mãe, pais, filhos. Então, sempre utilizar palavras no meio das frases que remetam a esses seguidores. Então, pais, prestem atenção nisso. Aí eu coloco a palavra. Como ajudar o seu filho a se acalmar? Então, eu coloco o filho no meio da frase. Eu, colocando essas palavras-chave, eu chamo a atenção. Da mesma forma que, não sei se vocês já perceberam que aqui no perfil eu uso muito psicólogo, né? Por quê? Porque é o meu público. Vocês são meu público. Então, se eu não coloco se eu não coloco psicólogo, vocês não vão se conectar comigo. Então a gente tem que usar também palavras que chamem a atenção. Porque não adianta a gente ter só um conteúdo bom. Isso é tão visível nos meus conteúdos que eu já testei o mesmo conteúdo com uma headline X, que não teve pouquíssimo engajamento, ou as pessoas não se atraíram, e o mesmo conteúdo repetido com uma outra arte e também com outra headline, com um outro tipo de interação e engajamento. É muito diferente, é muito poderoso. Uma outra forma de você também distribuir conteúdo bom, e isso é algo bem atual, mas isso já está sendo experimentado por várias pessoas e está tendo um bom resultado,
é você compartilhar alguma resposta sua em vídeo dos stories e transformar em Reels. Então você abre caixinha de pergunta e aí você responde essa pergunta do seu seguidor. Essa pergunta gravada em vídeo, você pode baixar no seu celular e depois você compartilha pelo Reels. Então fica um conteúdo super poderoso, uma dica curta que você pode compartilhar com seus seguidores, porque o Reels ele vai distribuir muito mais do que nos Stories. Normalmente o Reels distribui muito, mas muito mais do que Story. Então, quando você faz esse movimento de pegar o do Story e colocar no Reels, você está aproveitando aquele conteúdo bom que às vezes nem teve tanto distribuição nos Stories e você compartilha no seu feed. Então, essa estratégia que é bem atual, muitas pessoas estão fazendo. Então, é uma excelente forma de você também trazer conteúdos poderosos. Porque o conteúdo poderoso não é só você fazer um conteúdo denso, cheio de informação, não. O conteúdo poderoso é aquele conteúdo que, mesmo sendo objetivo, gera alguma informação de valor, gera algum impacto. Então, não é quantidade, pelo contrário, às vezes a gente encontra aí pessoas produzindo um conteúdo muito denso, um texto muito extenso, que às vezes continua até nos comentários. Isso também é horrível quando você, como profissional, não consegue ser sucinto nas suas colocações dentro do seu conteúdo, e aí você continua nos seus comentários. A gente deve restringir o conteúdo apenas no espaço de conteúdo. Se não tiver como continuar, faça um resumão aí, diminua, mas é muito ruim quando tem que continuar nos comentários. Então, o conteúdo de poderoso não é um conteúdo com muitos caracteres, é um conteúdo que você dê valor, agregue, que a pessoa leia e saia dali com alguma informação útil